O tema de hoje são as duas igrejas. Padre, duas igrejas? Quais são essas igrejas? Vejam bem, eu não estou me referindo aqui a nenhuma seita, não é? A nenhuma igreja protestante, a nenhuma igreja à parte. Não. Quando eu falo de duas igrejas, eu estou falando de duas igrejas católicas. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja católica, e uma falsa igreja católica que penetrou, que entrou na igreja verdadeira de Jesus. Então, deixa eu situar todos vocês que estão escutando agora e que vão escutar no futuro. Nós temos hoje, no mundo, duas igrejas. Duas. A igreja fundada por Jesus, a igreja católica, apostólica, romana, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel ao evangelho, fiel aos ensinamentos do Senhor. E nós temos uma segunda igreja, uma igreja falsa, uma igreja a serviço do anticristo, uma igreja contrária aos princípios do evangelho, uma igreja contrária à doutrina católica. Padre, essa igreja, ela é visível? Ainda não. Ainda não. Mas vai se tornar visível no futuro. Então, eu já estou fazendo uma catequese, né, com antecipação, tentando esclarecer um pouquinho. Essa igreja falsa, que está dentro da igreja católica, ela está com uma máscara, com uma roupagem de igreja de Jesus. E é por isso que as pessoas não percebem. Então eu vou abrir essa catequese com a parábola do joio e do trigo que Jesus fez, não é? E que está na palavra. Porém, nos nossos dias, no nosso tempo, esse joio está, digamos que, criando corpo, tomando espaço dentro da igreja de Jesus. Isso que eu estou fazendo aqui não é só uma catequese, não. É também uma denúncia. Não é? Por isso eu peço a Deus a coragem de falar. Porque eu sei que não é fácil. É difícil, é duro para mim que sou sacerdote falar uma coisa como essa. Pois bem, esse joio hoje, digamos que está dominando várias áreas da igreja. E o povo de Deus está confuso. Porque essa falsa igreja católica, essa igreja aparente, que não é o corpo de Cristo, mas o corpo do anticristo, está agindo, está falando, e as pessoas não conseguem entender. E fica aquela confusão, não é? Mas não é a igreja, calma lá. Hoje, nos nossos tempos, nós temos que observar tudo o que é dito e depois se perguntar: quem está falando é a igreja católica de Jesus ou é a falsa igreja que penetrou, que entrou dentro da igreja católica? Nossa Senhora diz assim ao Padre Gobi: o rebanho de Cristo está sendo dilacerado por lobos vorazes que se introduziram sob as vestes de inofensivos e mansos cordeiros. Olha o que Jesus fala no Evangelho dos falsos profetas. Eles virão até vós, disfarçados de cordeiros, mas por dentro são lobos. Entre esses, há alguns que ocupam lugares de grande responsabilidade, e por meio deles, Satanás conseguiu penetrar e atuar no próprio vértice da igreja.
Os lugares de grande responsabilidade só podem ser ocupados por clérigos. Quem são os clérigos? Os homens consagrados, diáconos, sacerdotes, né, os presbíteros, os bispos, né, os cardeais. Então, esses são os que ocupam lugares de responsabilidade. Então, Nossa Senhora falou, né? Os lobos ocuparam um espaço de responsabilidade e, por meio deles, Satanás conseguiu penetrar na igreja. Nossa Senhora em La Salete. A igreja passará por uma crise pavorosa. A palavra é pavorosa, pavor. Papa Paulo VI, 72. Ele vai falar que existe um pensamento, uma corrente de pensamento na igreja, e essa corrente é tão perigosa que pode se tornar, né, maior no futuro. E aí vem Nossa Senhora em 1998 e diz que Satanás entrou na igreja por meio de pessoas que ocuparam lugares de responsabilidade. Pronto. Olha o passo a passo. Olha o passo a passo. Nossa Senhora avisa, o Papa denuncia, depois Nossa Senhora vem e confirma. Entraram na igreja de Deus lobos e estão ocupando lugares de responsabilidade. Clérigos. Essa é a falsa igreja que eu estou tentando explicar. Eu falei no início da catequese. A catequese de hoje é sobre duas igrejas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é aquela que se mantém fiel a Jesus. A falsa é aquela que está trazendo um pensamento novo para dentro da igreja. E esse pensamento novo aqui não é no sentido de evangelizar, de aumentar a evangelização, a propaganda da fé. Não. É no sentido de mudar mesmo, de modificar, de destruir o que existe para construir uma igreja nova. Aí está o perigo, né? Então, cuidado. O que eu estou falando aqui é muito sério, muito sério. Quais são as características dessa falsa igreja? E aqui eu vou ter que falar de coisas bem claras. Primeira coisa, o antropocentrismo. O centro da religião é o homem e não o Senhor. Então, tudo que é feito na igreja é feito para o homem e não para Deus. Hoje o povo tem uma compreensão errada disso tudo. O povo pensa que as coisas que a igreja faz é pura e simplesmente para o homem. E não é. O primeiro objetivo da igreja é cultuar a Deus, é glorificar a Deus, é render glória. O que é que Jesus diz? O Pai procura adoradores. Adoradores em espírito e em verdade. Olha, preste atenção. Jesus não disse, olha, o Pai procura pessoas que façam projetos pastorais. Não. O Pai procura adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira missão da igreja é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Padre, a missa é para quê? É para alegrar o povo? Não, a missa é para glorificar a Deus. A missa é um culto de louvor a Deus. Por isso, quando você for à missa, não fique procurando, não porque o padre A, o padre B, porque o ministério de música A, o ministério B, porque não. Onde o homem se torna o centro, Deus perde o espaço. A igreja existe para cultuar a Deus. A missa é um ato de louvor a Deus. Se o homem, se o padre, se o ministério do canto, se a pastoral litúrgica, se tudo isso se tornou centro, deixou de cultuar a Cristo. Deixou de louvar o Senhor. A igreja entra numa crise, como Nossa Senhora falou em La Salete. Então, o centro da igreja é Deus, não é o homem. O homem entra na igreja para se salvar, para pedir perdão e não para se sentir bem. Por que é que eu estou na igreja católica? Existem milhares de religiões
que me favoreçam, que favorece o homem, que busca o bem-estar do homem, que busca o prazer do homem. Eu estou na Igreja Católica para salvar minha alma, para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão dos meus muitos pecados e salvar a minha alma. Simplesmente para isso. Ah, eu vou na igreja para me sentir bem. Está no lugar errado. Está no lugar errado. O centro da religião católica é Deus. Estou indo para lá louvar a Deus. Não estou indo para lá para cultuar a mim mesmo, para buscar o meu bem-estar. Cuidado. Outra coisa, a imanência no mundo é o segundo ponto da falsa igreja. O reino de Deus não se encontra na vida futura. A salvação significa a libertação do pecado social. Imagine. Imagine. O que é pecado, padre? Pecado é aquilo que fere, né, o social. Pecado é a injustiça somente, pecado é a pobreza, pecado. Essas ideias estão reinando na igreja hoje. Então, o que é a salvação que Jesus veio oferecer? Não é a salvação da alma, o perdão dos pecados, não. O reino de Deus é aqui na terra. Quando todos os pobres se tornarem ricos, quando não existir mais doentes na fila do hospital, o reino de Deus chegou. Aí teve um bispo que disse assim: ah, então o reino de Deus já chegou na Suíça. Porque na Suíça é muito difícil de ver um pobre na rua. Então o reino de Deus chegou lá. Lembre-se daquilo que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos perguntou: tu és rei? O problema do povo católico é porque o povo católico não lê a Bíblia. Por onde eu passo, eu digo ao povo: gente, toda missão que eu faço, toda novena que eu prego, né? Eu digo: gente, comprem a Bíblia e o catecismo e leiam. O povo não lê a Bíblia, o povo não lê o catecismo, vive na ignorância e é levado pelos lobos. E quando os sacerdotes querem pregar a verdade, diz que o padre é doido, diz que o padre é maluco, diz que o padre está fora da igreja, que está fora da comunhão. Cuidado. Tenha conhecimento das coisas. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Atenção, atenção. O meu reino não é desse mundo. Ah, padre, mas no Pai Nosso a gente reza: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino não se trata somente de imanência, não. É transcendência também. A plenitude do reino de Deus vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, com a parousia. Não é através do poder político, não. Tem muita gente aí achando que o reino de Deus se constrói através da política. Isso é mentira. Isso é uma falsa doutrina, isso é uma falsa igreja. Não é. Se você está pensando que o reino de Deus vai acontecer por meio da política, você está numa barca furada. Isso sim. Né? Então, a imanência, a salvação, essa coisa de confissão, de falar de inferno, de purgatório, não, isso ficou no passado. O inferno é aqui. Quando acontece a injustiça social, então é um inferno. Então, para que aconteça o reino de Deus, temos que vencer as injustiças, temos que proclamar a libertação do pobre, do oprimido. Essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Está entendendo, minha gente? Pois bem, outra coisa. A nova eclesiologia. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Diz assim: a igreja é parte do mundo. Não existe para si, mas para servir o mundo. Por isso ela deve dissolver todas as suas instituições próprias. Na liturgia, qualquer batizado pode fazer o papel de padre. Olha aí. Olha aí que coisa interessante.
uma nova eclesiologia. Não, aquele modelo de igreja já passou. Agora temos que construir um novo modelo de igreja. Que novo modelo é esse? Que novo modelo é esse? Esse modelo se sustenta em quê? Existe uma hermenêutica da continuidade? Existe uma ligação com o que foi dito no passado? Então, Nossa Senhora fala, não se esqueçam as lições do passado. Por que Nossa Senhora está dizendo, agora, que nós não podemos esquecer as lições do passado? Nossa Senhora é mãe, ela vê o futuro. E ela sabe que no futuro surgirão novas lições, novos ensinamentos. Então ela está dizendo, não se esqueçam as lições do passado. Aquilo que foi dito lá atrás. Isso significa hermenêutica da continuidade, ou seja, a igreja continua falando o que ela sempre falou. Não tem vou usar um termo aqui bem popular, não tem que aguar, né? Não tem que aguar a doutrina. Não tem que relativizar. Não, porque vamos, né, frear um pouquinho, vamos mudar isso aqui, mudar aquilo outro, para ver se o povo vem. Se as pessoas não vierem pela verdade, é melhor que não venham mesmo. Ontem, na missa, aqui na minha paróquia, eu disse, no final da missa, já falei isso várias vezes, e vou falar, né, enquanto Deus permitir. Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não a santificação, está no lugar errado. Pronto. Guarde essa frase no coração, não é? Quem está na Igreja Católica procurando outra coisa que não ser santo, está no lugar errado. Vaza. Suma. Desapareça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando a pessoa está na igreja com outro objetivo que não seja o de se santificar, ela atrapalha quem quer se tornar santo. Quando a pessoa está na igreja, seja ela leigo ou clérigo, ou consagrado, consagrada, quando está na igreja querendo outra coisa que não seja a santificação, atrapalha. Por exemplo, numa comunidade religiosa, se entra lá um vocacionado com outros pensamentos que não adorar o Senhor, ele bota a comunidade a perder. Ele transforma a comunidade num açúcar e sal do inferno. Uma congregação religiosa, quando uma vocação entra numa congregação com outras ideias que não sejam as ideias de Cristo, bota a congregação a perder. Um padre numa paróquia que não prega a verdade do Evangelho e a verdadeira doutrina, ele bota a paróquia a perder. Isso vale para grupo de oração, isso vale para pastoral, isso vale para movimento, isso vale para qualquer coisa. Se você está na igreja e não está interessado em amar a Deus, se tornar santo, então você está no lugar errado, irmão. Por favor, dá licença. Então, se você está na igreja católica e não quer buscar a santidade, por favor, dá licença, porque você está atrapalhando quem quer ser. Tem um ditado aqui no Nordeste, acredito que no Brasil, o Brasil todo conhece esse ditado. Uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Isso vale para a igreja. Uma ovelha ruim dentro da igreja bota tudo a perder. É por isso que Jesus fala do joio e do trigo. E é por isso que eu estou falando da falsa igreja e da verdadeira igreja. E vou falar agora também das profecias de Nossa Senhora de Anguera. Agora, meu irmão, se a aparição for verdadeira, como eu acredito, vamos nos preparar para o futuro. Se a aparição de Anguera for verdade, como eu acredito ser, vamos passar um óleo de massagem aqui nos ombros, né? Para aguentar o peso da cruz. Porque o que Nossa Senhora está falando em Anguera é grave demais. É gravíssimo. Ela diz assim, em 25
de janeiro de 2008. A igreja carregará a cruz da aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, negar-se-ão grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Misericórdia. Maus pastores vão negar grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Profecia de Nossa Senhora. Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Essa profecia aqui já se cumpriu, viu? Em uma data majestosa, a igreja chorará. Que data majestosa foi essa? 11 de fevereiro, quando o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Não vou entrar em detalhes, certo? Depois ela diz assim, com o objetivo de enfraquecer a igreja do meu Jesus, o opositor, com certeza o anticristo, convocará os líderes das falsas religiões e muitos falsos pastores. Juntos farão de tudo para destruir o sagrado e conseguirão muitos dos seus objetivos, mas a vitória final será do Senhor. Então Nossa Senhora sempre dá uma esperança, não é? Ela sempre fala de tudo que vai acontecer, dá detalhes, mas ela sempre diz: a vitória final será do Senhor. É o que ela diz em Fátima. O que foi que ela disse em Fátima? Por fim, o meu imaculado coração vai triunfar. Então ela fala de uma grande confusão, ela fala de uma grande catástrofe espiritual, mas no fundo vem a promessa: o meu imaculado coração vai triunfar. Nossa Senhora fala em Anguera: por fim, a vitória final será do Senhor. O triunfo do coração de Maria e a vitória de Deus é a mesma coisa, viu, minha gente? Não confunda uma coisa com a outra, não. O triunfo do coração de Maria, profetizado em Fátima, e a vitória final de Jesus é a mesma coisa. A alegria de Cristo é a alegria de Nossa Senhora. O triunfo de Cristo é o triunfo de Nossa Senhora. Pois bem, meus irmãos, fique atento. Existem duas igrejas. A igreja verdadeira de Jesus, fiel ao Evangelho, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel aos ensinamentos do passado, como Nossa Senhora falou. E existe uma falsa igreja, que já era denunciada pelo Papa Paulo VI em 1972. Essa falsa igreja está criando corpo, está crescendo, está dominando, está enganando, e o povo, né, vira de gado. Vira de gado. O povo não sabe mais o que é a direita nem a esquerda, né? E aí não sabe, não tem discernimento do que está acontecendo ao redor, não sabe analisar, não sabe interpretar. Cuidado, cuidado. Vou ser mais claro. Se você ouvir da boca de qualquer pessoa da Igreja Católica algo que seja contrário ao que foi ensinado no passado, pula fora, porque é barca furada. Vou dar alguns exemplos. A Igreja sempre ensinou que Jesus está presente na Eucaristia, e não é de forma simbólica, mas de forma real. A Eucaristia é uma pessoa. Se alguém na igreja, seja lá quem for, disser o contrário, faz parte da falsa igreja, que é o joio, dentro do trigo, no meio do trigo. A igreja sempre disse que Nossa Senhora nasceu imaculada, sem a mancha do pecado original, dogma de fé. Se alguém disser o contrário, falsa igreja. A igreja sempre disse, e está no catecismo, que existe céu, purgatório e inferno.
Se alguém abrir a boca para dizer que não existe o céu, nem o purgatório, nem o inferno, ele pode ser quem for. Não acredite, porque é membro da falsa igreja. Essa falsa igreja ainda não tem corpo, viu? É um pensamento que está se proliferando. Mas será um corpo lá na frente. Será o corpo místico do anticristo. A verdadeira igreja é o corpo místico de Cristo. A falsa igreja é o corpo místico do anticristo. O anticristo é aquele que nega, o anticristo é aquele que contradiz, o anticristo é aquele que vai renegar a fé, vai tentar destruir a fé verdadeira. Muito cuidado, muito cuidado. Aprende, povo católico. Vai ler, povo. Para de assistir novela, povo católico. Para de ficar, vou ser bem claro, você jovem católico. O tempo que você está lendo Harry Potter, o tempo que você está lendo esses livros, esses romances que surgem por aí, eu não, sei, não vou dizer o nome dos atuais porque eu não sei, não acompanho, mas existem. O tempo que você perde lendo essas besteiras que não te levam a lugar nenhum, você lê coisa da igreja, as encíclicas do Papa, dos papas, o catecismo, a palavra de Deus, que é suprema, né? Está acima de toda e qualquer literatura. Leia, medite e aguarde, né? E aguarde. Leia, medite e aguarde. Tudo que está escrito vai acontecer. O que está no Evangelho vai acontecer, o que está no Catecismo vai acontecer, o que está nas profecias vão acontecer, mas se você não tem conhecimento, você vai ser enganado pelos lobos, pelos falsos profetas, pela anti-igreja, pela falsa igreja. Seja fiel e não arrede o pé da verdade de Deus, viu? Não arrede o pé. Que Nossa Senhora nos abençoe, interceda por nós lá do céu, né? E que a graça de Deus nos sustente nesse tempo tão complicado que estamos vivendo. Que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos dando perseverança, porque não é fácil. É muito fácil estar na igreja no momento de alegria, é muito fácil ser católico no momento do louvor, mas é muito difícil ser católico no momento da dor, da cruz, da crise, da perseguição. Então, vamos pedir ao Senhor força e graça. Tá certo, meus irmãos?